Oi, gente querida. O programa Entre Elas e Deus vai falar agora sobre violência doméstica. Um assunto muito delicado, muito sério e que atinge e vitima muitas famílias no Brasil e no mundo. E por isso nós queremos iniciar esse programa já lendo o que foi escrito, um artigo escrito de uma irmã nossa da Igreja Luterana sobre esse assunto, violência doméstica, que está na Bíblia. Elas falam de Deus. Exatamente, na Bíblia elas falam de Deus, na página 643, e aborda esse assunto que, como a Aline falou, bem delicado mesmo, pesado até da gente comentar, mas que infelizmente existe. Violência doméstica é o abuso físico ou psicológico de um membro do núcleo familiar em relação a outro, com o objetivo de manter o poder ou o controle. Praticado também por cuidadores e babás, atinge mulheres, crianças, homens e idosos, podendo instrumentalizar-se por meio de ações e omissões. Como se manifesta a violência? Ela pode ser física, com agressões, maus tratos, destruição de objetos e pertences da pessoa, ou então psicológica, por meio de agressões verbais, ameaças, gestos e posturas agressivas. Também socioeconômica, quando envolve o controle da vida social da vítima ou de seus recursos econômicos. O abandono e a negligência para com crianças, parceiros ou idosos também devem ser vistas como violência doméstica. Este é um problema que acomete ambos os sexos e não escolhe nível social, econômico, religioso ou cultural específico, como poderíamos pensar. Pode ser agravado pelo consumo de álcool e de outras drogas, pois seu consumo pode tornar a pessoa mais irritável e agressiva, especialmente nas crises de abstinência. Tantas vezes ocultada por vergonha de quem a está sofrendo, a vítima de violência doméstica geralmente tem diminuído a sua autoestima e se encontra atada na relação com quem agride, seja por dependência emocional ou material. O agressor acusa a vítima de ser responsável pela agressão. Esta acaba sofrendo de grande culpa e vergonha. A vítima também se sente violada e traída, já que o agressor promete, num ato de aparente arrependimento, que nunca mais vai repetir esse tipo de comportamento, mas repete a atitude no atrito seguinte. Até quando a pessoa deve se sacrificar e aguentar calada a situação? O rei Davi também fez essa pergunta no Salmo 11, verso 3. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Não sofra, procure orientação e ajuda. Valha-se das leis e centros de referência que garantem atendimento por profissionais qualificados para auxiliar as vítimas de violência doméstica. Também aos dependentes de álcool e de outras drogas, que não raros são os agressores, é proporcionado tratamento. Deus não quer que seus filhos sejam violentados. O Salmo 11 nos diz que Deus detesta os que gostam de praticar violências. Isso está escrito no versículo 5. Ele ainda diz que Deus está atento a tudo. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Deus não nos criou para sermos vítimas, mas sim para vivermos em harmonia e felicidade. Assim o Salmo conclui: o Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Só isso já chegava, poderíamos dar tchau. Não é? É mesmo. Interessante. É. Interessante que fala, realmente não é só agressão física, a agressão psicológica, econômica, patrimonial. A gente, quando pensa isso ou ouve, a gente geralmente se reporta assim, pensa na agressão física. Mas quantas pessoas são violentadas diariamente por agressões verbais? E a pessoa sente um medo, né? Até porque, assim como a gente leu aqui, tá dentro daquela, tá dependendo material, financeiramente ou psicologicamente daquelas pessoas ali. Então ela sente medo de realmente
abrir o jogo e contar o que pode acontecer depois. Inclusive falam que muitas mulheres que não têm coragem de sair dessa situação de violência são justamente essas mulheres que dependem financeiramente dos maridos. E por isso acabam aguentando, porque não tem para onde correr, como se sustentar. Então, infelizmente, acabam vivendo nessa vida de violência. E aí aquela frase, né, que a gente ouve muitas vezes, ruim com ele, pior sem ele. E ambos os sexos, agora a gente está falando dele, das mulheres e tal, ambos os sexos. Conheço uma pessoa, uma família, onde ela realmente assim, ela agride ele o tempo inteiro, verbalmente, e aquela pressão em cima dele, e o tempo todo desprezando, humilhando, dizendo que este homem não serve para nada, e ele quieto, ele aguenta as coisas. Então, a gente pensa às vezes, mais a mulher, né? Pô, o homem se impõe, é mais forte e tal, fisicamente, mas não é, tem pessoas que não... Isso muda muito, né? Porque é personalidade da pessoa também, isso influencia muito, né? Se você é a pessoa que é a dominadora, no caso, nesse sentido, porque daí você impõe as tuas regras, o teu jeito de ser, a outra pessoa acaba se submetendo a isso calada, né? E isso é em público, né? Torna-se público, essa coisa do diminuir, né? Essa coisa principalmente do verbal, né? Hoje a gente ouve muito se falar das pessoas sofrerem, e é um abuso, né? Esse abuso moral no trabalho, principalmente, como isso está na mídia hoje, né? E como se fala também de abuso sexual e de tudo, né? Isso acaba se tornando... É uma violência. Né? É uma agressão contra a pessoa. Até a gente precisa cuidar também, essa questão da violência psicológica. Porque a gente, às vezes, acaba brigando, quando briga em casa com o marido ou os filhos, é preciso cuidar muito, porque isso também agride demais a outra pessoa. Mesmo que você pense assim, não bato e tal, mas você... usar palavras que firam a outra pessoa, mesmo Exatamente. que seja numa proporção pequena, então é importante a gente refletir sobre isso. E às vezes a gente não se dá conta disso, né, Aline? Por isso que é muito importante a gente cuidar com o que a gente fala, principalmente com os pequenos, né? Essa coisa do incentivo, é aquela coisa assim de você sempre fazer com que a pessoa tenha uma autoestima sempre elevada, não sempre diminuir a pessoa, né? Porque você não sabe isso, você não consegue aprender, isso é uma agressão. E vai formando o caráter da pessoa. Pessoas que hoje em dia acabam brigando com o seu cônjuge, às vezes viveram isso na família e repetem sem mesmo pensar por que é que estão fazendo. Uma vez meu marido foi chamado para aconselhar uma família, assim, na entrada da noite e tal. E chegou lá, ela estava realmente com o olho todo roxo e, mas o que aconteceu? E ela chorando. E aí, então, mas estavam os dois sentados ali, ele se mostrava arrependido do que ele tinha feito, mas olha só, ela deixou o leite no fogo e ferveu, veio por cima, derramou, e ele simplesmente deu um soco nela por causa disso. Ele disse, depois ele falou, pediu desculpas para ela e tudo, né, foi um ímpeto assim, mas ele lembrou que o pai dele fazia isso com a mãe dele também. Então, muitas vezes tu vai ver, a coisa já é mais antiga, ela tem algum fundo psicológico mesmo. E por acaso ele limpava o fogão para ter ficado com essa raiva? Aposto que era a mulher mesmo que ia limpar o fogão. Capaz, que é triste mesmo. Limpar o fogão de leite derramado. Por isso que eu já boto só tudo no micro-ondas, né, gente? Não, na época não tinha micro-ondas. Na época talvez não tivesse. Viu? Até o micro-ondas salvando. Tá salvando aí, né? Não, a gente brinca, mas é triste. Também, né? Se deixa. Mas que horror. Mas você veja que é um fato tão assim, né? Se a gente for pensar, é ridículo, né? E aí, por uma pequena coisa, leva a uma atitude tão severa, tão drástica, que é a agressão, né? Bom, claro, a gente acaba falando mais das mulheres, mas os homens também são agredidos. Mas é interessante até ver como foi criada a Lei Maria da Penha, que hoje em dia beneficia muitas mulheres e até homens, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, e foi criada em 2006, e a história da Maria da Penha, que foi realmente uma mulher que sofreu, é impressionante. Levou primeiro um tiro pelas costas do marido, ficou paraplégica, aí ele empurrou ela da cadeira, derrubou e tentou eletrocutar ela no chuveiro. Imagina, horrível. Então, assim, uma mulher que
sofreu e buscou os direitos dela, e a partir dessa história tão pesada é que as mulheres hoje têm, então, um apoio mais fácil para recorrer. E eu, quando era repórter, antes de assumir essa minha função agora na Igreja Luterana, eu fiz algumas matérias sobre a Lei Maria da Penha. Como é triste saber, assim, famílias que ficam mesmo destruídas e crianças que vivem junto nesse problema, e os homens que não podem chegar perto, tem aquela questão da distância. E é difícil também até que eles respeitem isso, de manter essa distância da família. Mas é muito triste, assim, como ocorrem essas histórias. Porque é aquela coisa, né? Acontece a agressão ali na hora do juiz, não, eu me arrependo, eu não vou fazer nunca mais. E muitas das mulheres que sofreram essa agressão retiram a queixa ou nem chegam a dar queixa até o final. E isso acaba se repetindo, né? Uma pesquisa mostra que, acho que 70% ou 80% dos casos nunca fica na primeira agressão. Tem sempre a segunda, a terceira, e assim vai até que, infelizmente, chega a óbito muitas vezes, né, as agressões. Sim. Eu fico pensando como fica o relacionamento familiar diante disso. Pensa assim, ó, a gente se vê o pai e a mãe discutindo, conversando, tu já fica com o coração apertado. Então a gente sempre diz, melhor não discutir na frente dos filhos, assim. Mas tu vê o pai batendo na mãe, ou a mãe ridicularizando o pai, ou desprezando ele, humilhando ele. Como não ficam as crianças diante disso? Fora todo o mal que causa naquele ser em construção ainda. Eu acho que isso afeta futuros relacionamentos, inclusive. Com certeza, leva alguma coisa. Porque você imagina assim, né? Vamos pensar no caso, quando a gente está falando de mulheres, né? Mas imagina se um dia a gente passasse por essa situação e visse, né, o nosso pai batendo na nossa mãe, coisas desse tipo, se colocando no lugar. Qual seria a confiança que a gente teria num homem? Como seria essa coisa de você poder se entregar para uma pessoa sabendo que depois você não vai receber amor, vai receber maus tratos? Eu acho que deve ser um transtorno, assim, muito sério. É uma relação de medo, né? E por isso acho que muitas vezes existem aí as separações, existem os conflitos. Quantos casais, quantas famílias em terapia também, familiar e um monte de coisa, em função dessas agressões ou desses exemplos que viveram quando eram até crianças. Por isso que eu lembro que eu sempre ouvi isso, né? Se você, quando está escolhendo o seu marido, está escolhendo, namorando, então cuide para ver como que o pai desse seu namorado trata a mãe dele. E se você é homem, então cuide para ver como é que a mãe da sua namorada trata o pai. E assim mais ou menos vai ser. E também, claro, no período do namoro serve para isso também, para você ver se a pessoa é gentil, se a pessoa te ama de verdade, se cuida de você. Porque se já começar com violência na época do namoro, pode saber que no casamento vai ser pior. Essa coisa da posse, né? Esses dias eu estava conversando com a Silvia sobre isso, e falando dessa coisa assim dos relacionamentos, né? Porque você é minha namorada, você não pode conversar com fulano de tal, você não... E ela me falando que como tem isso nos relacionamentos dos adolescentes, né? Eles estão um grupo, aí um dos meninos... E vem muito dos ciúmes, né? Dos meninos começam a namorar, a namorada diz, não, esquece, agora é 100% meu. Gente. Né? Um doentio que leva a coisas futuras, né? Que a gente não consegue imaginar. Mas como tem isso, como isso é presente, né? E até pensando, quem sabe, até por causa das novas gerações, de serem menos filhos, de alguns pais darem muito, aquela coisa, viver numa redoma, eu acho que até tem que cuidar disso. Os adolescentes acabam achando, então, já que é meu namorado, é só exatamente. meu. E eu acho que a gente precisa conversar isso com os nossos filhos, né? Com certeza. Que tomem cuidado com isso, né? Eu assisto, às vezes, acabo assistindo algumas séries na TV, esses dias realmente era uma dessas, que o namorado começou a bater nela. Mas aquela agressão, assim, não bater, tipo um soco, mas aquela coisa, sabe, de pegar no braço, segurar com mais firmeza. Isso é agressão, isso é violência, né? Você não tem o direito de impedir uma pessoa no sentido de que não, fica aqui, não dá, né? E era com uma menina. E ela estava se sentindo culpada de contar isso para os pais e os pais terem que interferir. Nessa hora, cabe realmente aos pais cuidar do seu filho. Tem que interferir, tem que saber o que está acontecendo.
né? E às vezes eu fico pensando nessa coisa, eu nunca passei por uma situação dessa, mas como deve ser quando você tem um vizinho, uma vizinha, o que a gente deve fazer nessa hora? Ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se poderia ir por esse, o amor né? ao próximo tem que falar mais alto do que isso. Mas... Você tá vendo que a pessoa está sendo agredida e tudo mais, hoje tem que dar um jeito também de ajudar. E assim, eu acho que para tudo, se a pessoa quer, ela consegue também fazer um bom tratamento, ela consegue buscar ajuda de profissionais qualificados para isso, que existem aí. Tanta gente, né, psicólogo e tudo mais. Até a própria medicação, porque ali também falava sobre muitos que são dependentes de bebida e de drogas. Isso é lógico, deixa a pessoa mais violenta, mais irritável e tudo mais. Ou irritante, sei lá. Mas assim, acredito que para tudo, né? Se a pessoa quer, tem boa vontade de melhorar, ver que está errada, ela pode procurar ajuda, a gente pode ajudar a encaminhar também. Sabe daqui né, de várias pessoas que a gente conhece que até os próprios pastores interferiram, ajudaram, levaram para um centro de tratamento. E essas pessoas estão bem, então, se você tem alguém aí, você pode até escrever aqui pra gente, nós também vamos procurar lhe ajudar, recomendando. Existem tantos lugares que estão dispostos a defender, ajudar, encaminhar também essas pessoas que estão precisando, porque precisam de ajuda, sem dúvida. É isso mesmo, não se pode sofrer calado. É isso que eu ia dizer, ter a coragem de dar o primeiro passo, olha, eu preciso de ajuda, está acontecendo isso comigo, não só mulheres, mas homens também, né? Pedir socorro para alguém, porque sozinho é muito difícil você e remar contra uma força que automaticamente ela já está te bloqueando, te fechando. Você dá um primeiro passo e ficar batendo contra uma parede sozinha, não vai. Você precisa de alguém que venha e interfira por fora nessa situação. É isso mesmo. Até porque na Bíblia está escrito não matarás, um dos mandamentos de Deus. Exato. E que fala, claro, não devemos matar as outras pessoas, mas nem causar qualquer dano no corpo da outra pessoa. Já é contra o 5º mandamento, né? Tu causar dano no corpo, seja físico ou seja mesmo psicológico ou verbal. Isso é contra também a lei de Deus. Então, para tudo eu acho que a pessoa querendo, ela pode conseguir também ajuda, e é interessante a gente falar, não se calar, falar, abrir o jogo, porque é necessário, porque a tendência, se tu fica quieta, é piorar cada vez mais. E só uma coisa assim, né, a gente não tá julgando ninguém nessa história, porque muitas sofrem essa violência e não conseguem dar o primeiro passo, mas essa coisa de ressaltar que precisa de ajuda, que, né, se tem dificuldade para isso, procure auxílio, não fique sozinho. É isso mesmo. Essa ajuda, ore a Deus também, né? Para que Ele lhe oriente, para que você seja um instrumento de ajuda para essas pessoas. Isso aí, que Deus abençoe você. Se você está passando por um momento de violência doméstica ou se você está cometendo violência doméstica, mude isso. Peça ajuda de Deus para dar forças e vá atrás de ajuda profissional também, do governo. Existem formas de acabar com isso, com essa vida de violência. Afinal, Deus é amor e quer que nós amemos o próximo, amemos a todas as pessoas também. É isso aí, gente. Um abraço carinhoso. Até a próxima. Entre Elas e Deus, sempre com assuntos para a sua vida. Tchau, tchau.